Fala, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô aqui porque nós precisamos falar do filme VHS 99, o quinto capítulo da franquia que foi lançado recentemente. Eu vi ontem, então eu quero falar um pouquinho sobre ele e dar as minhas impressões. Lembrando, gente, que esse vídeo vai ser bem cru de novo porque eu tô sem computador. Na verdade, ele foi consertado, só que o programa não bate mais com ele. Então eu tenho que arranjar outro programa ou outro computador mesmo para poder fazer as edições dos vídeos. Então isso aí pode demorar um pouquinho. Mas enquanto isso a gente vai levando como pode, tá certo? Então assim, galera, o VHS é uma franquia que eu gosto bastante. As antologias são muito legais. Eu gosto muito do 2, que tem as antologias do zumbi, dos alienígenas e daquela seita, daquele culto lá naquela escola. Então, VHS é uma franquia muito legal, mesmo. O único filme que eu não gostei foi o Viral, porque eu achei fraco, as histórias, que só são três, não são boas. Então, realmente, a franquia, no geral, tem mais pontos bons do que ruins, na minha opinião, né? Lembrando que tudo que eu falar aqui é questão de gosto, é uma opinião pessoal. Então, assim, galera, VHS 99 começa de um jeito bem diferente. Começa com stop motion de soldadinhos, tipo aqueles soldadinhos de brinquedo que a gente tem. Pois é, eles estão ali dialogando, até uma cena cômica. E aí eu percebi que isso podia ser muito bem a fita de ligação, porque VHS tem isso, né? Eles têm uma história que vai ligando as antologias. Tem ali o evento principal e durante esse evento vem uma história. E depois vai avançando esse evento, aí vem outra história. Eu achava que era isso. E aí não demorou muito pra gente ver a primeira antologia, que se chama Triturados. Pra mim, gente, essa antologia é a mais fraca de todo o filme. Mas não quer dizer que seja uma porcaria. Só achei fraca porque não souberam desenvolver bem ela. Na história, um grupo de góticos, baderneiros, e uma banda, né? Eles gostam de pregar peças uns nos outros e postar na internet. E aí eles têm a brilhante ideia de ir a um local chamado Colony Underground, que há 3 anos tinha sido sofrido um incêndio que acabou matando 4 membros de uma banda chamada Beach Cat. E aí eles resolvem invadir esse local e cantar lá, ao mesmo tempo que é para provocar Anchor, que é um rapaz que ele não gosta muito dessas coisas, digamos que do grupo ele é o mais certinho. E eles querem ali zoar mesmo com o local, profanar o local, né? Tudo para dar errado. Mas ok, eles vão pra lá, pregam várias pegadinhas do Anchor, ele fica revoltado, mas é claro que se tratando de uma antologia dentro de um filme VHS, não ia ficar só por isso mesmo. Algumas criaturas aparecem para pegar essas pessoas que profanaram o templo de descanso delas. Então assim, galera, um dos problemas que eu vi nessa antologia é que tem muito clipe musical. Ao longo dessa antologia, que eu acho que tem de 10 a 15 minutos, tem 3 clipes, são chatos, não interessa, os personagens são chatos também. Esse é o mal desse filme. A gente torce para os monstros pegarem todo mundo porque é todo mundo asqueroso, não tem ninguém que presta, né? São aqueles típicos jovens americanos que a gente vê em um trilhão de filmes de terror. Só pensam em sexo, só pensam em fazer besteiras e depois, quando o capiroto vem pegar eles, eles não sabem por quê. Enfim, aí a única coisa boa dessa antologia, pra mim, foi o design dos monstros. Eu achei bacana. Não é, nossa, que incrível, mas tá um ok, sabe? Então,
é legal por esse aspecto, mas deixa muito a desejar como um todo. E essa foi a primeira antologia. Passando ela, a gente vê um pouquinho mais daquela história em stop motion dos soldadinhos. Continua sendo meio que um alívio cômico dentro do filme. É divertidozinho. E depois a gente passa para a segunda antologia, que se chama Um Caso de Suicídio. Eu acredito que é isso. Só confirmar aqui. Opa! Um lance de suicídio, caso de suicídio, é isso mesmo. Para mim, essa história é muito legal, muito superior à primeira, que conta a história de Gig, uma garota que quer entrar para uma irmandade chamada Beta Sigma Eta. E, bom, ela fica ali naquela expectativa de ser chamada, até que quatro integrantes dessa irmandade falam que ela pode entrar no grupo se ela passar por um trote. E qual é o trote? Vão enterrar ela no caixão e ela vai ficar ali no cemitério enterrada pela noite toda. Se ela conseguir passar a noite toda sem querer sair dali, ela está dentro do grupo. Eles não vão enterrar ela por completo. Vão botar ela no buraco, lá na cova, né, dentro do caixão, jogar um pouquinho de terra em cima e é isso. Tem que passar a noite toda lá. Sendo que ela recebeu uma cordinha que, se ela puxar, vai ativar um sino que indica que ela quer sair da cova e automaticamente ela não adentra a Irmandade. E ela levou uma caixa. Por que ela levou essa caixa? Porque as membros da Irmandade contam uma história. Uma tal de Guillotine foi fazer esse mesmo trote, só que acabaram esquecendo ela dentro da cova. Quando foram ver, o corpo da Guillotine não estava mais lá e ela foi dada como desaparecida. Então, se a Guillotine aparecesse para Lily dentro do caixão, era só ela abrir a caixa que a Guillotine iria sumir. É basicamente essa a lenda, né? A história que contam para amedrontar Lily. E aí, gente, esse episódio tem muito de claustrofobia. Se tu tem medo de lugares fechados, olha, é um episódio bem hilário que mostra aí alguns momentos bem tensos envolvendo a Gigi dentro do caixão, com várias situações envolvendo insetos, envolvendo chuva, envolvendo o medo de ser esquecida dentro daquele caixão. Então, é bem interessante. Eu gostei do design do fantasma que aparece aqui. Gente, eu sinceramente vou tentar evitar falar o máximo possível das histórias, mas acaba que vai ser inevitável, porque tem alguns momentos ali que a gente precisa comentar. Apesar de eu não achar que seja um spoiler, tá bom? Então, assim, o filme, essa antologia tem um design muito interessante. É bem louco e, curiosamente, quando acaba, eu queria que tivesse mais. E é isso que é interessante, a antologia acabar e tu querer saber mais dela. Sim, o que vai acontecer e o depois. Então, para mim, esse é um exemplo de obra bem-sucedida. É interessante e vale a pena. Esse sim é bem melhor que a primeira, como eu comentei. E aí, gente, depois disso nós vamos para a terceira história, que a terceira história se chama Uzi. Só confirmando aqui, o calabouço de Uzi. É isso aí. Nessa história, pessoal, é um programa de competições infantis, onde Uzi, que é o apresentador, tá ali, né, na vibe, junto com o público, com a plateia, onde dois jovens, uma é a dona e o outro é um rapaz qualquer coisa de Los Angeles, não faz diferença, tá? Tem que passar por uma série de desafios ali no programa para conseguirem um desejo. O desejo é qualquer coisa que eles quiserem. Quem ganhar essa competiçãozinha recebe o seu desejo. E aí o jogo começa, o desafio começa. No meio do caminho, né, do jogo, a dona acaba se machucando e ela fica impossibilitada de continuar com a competição e perde. E aí
tem um pulo de história onde vemos o apresentador Uzi dentro de uma jaula, onde ele está sendo mantido cativeiro pela mãe da garotinha Dona e pela família dela também, que eles querem torturar o Uzi das formas mais variadas possíveis como retaliação pelo que aconteceu com a Dona, pois o machucado que ela sofreu durante aquela competição foi uma coisa bem feia mesmo e ficou de um jeito bem asqueroso o resultado, as consequências daquele ferimento. E aí temos toda uma história envolvendo o Uzi como prisioneiro da família, passando por situações bem bizarras. Eu confesso que essa história eu achava que ela ia ser bem mais pé no chão, que ela ia mostrar um pouco da psicopatia da família da Dona querendo se vingar pelo que ele fez com a garotinha na apresentação. Mas aí, bem no final, muda a história assim, em 180 graus e vai para o lado sobrenatural também. Não que seja ruim, mas eu acho que esse episódio poderia ser algo um pouco mais pé no chão em relação aos demais. VHS tem muito de sobrenatural, sim, mas também tem um pouco de pé no chão, de antologias slasher, de pessoas que simplesmente só são psicopatas. Então acho que poderiam trazer isso nessa antologia. Mas assim, gente, é só um detalhe. O episódio não é ruim, ele é interessante, é curioso e a gente se diverte vendo ali algumas situações. E essa questão do sobrenatural é mais no finalzinho mesmo. Então tá ok, dá pra levar. Não é a melhor antologia para mim. Eu particularmente prefiro ainda ao Lance de Suicídio, que é a história do caixão. Mas essa aqui também ainda é melhor que a primeira. Então, gente, nós vamos para a história do stop motion de novo, que dessa vez conta a história dele. A quarta antologia é a história do stop motion, o que é bem curioso e interessante, porque essa quarta antologia não fecha o filme. Então nós seguimos com ela mostrando um grupo de jovens tarados que resolvem stalkear a vizinha deles, que é bonita e tal. E, gente, eu confesso que eu já estava esperando ali algo sobrenatural, levando em consideração que todos os episódios até aqui tinham tido esse tom sobrenatural. Mas confesso que o que eles mostraram aqui realmente não era o que eu estava esperando pela criatura. Porque a criatura dessa antologia a gente conhece muito bem, sabe a lenda dela, sabe o que ela é capaz de fazer, mas nunca vimos ela nesse contexto. Então foi bem curioso ver. E eu gostei da forma de como a situação foi se desenvolvendo. Mas esse episódio também sofre com que todo o filme tem sofrido. Personagens insuportáveis que a gente torce para os monstros e para eles morrerem tudo, porque são pessoas totalmente sem noção, desagradáveis. Eu não sei como é que conseguem fazer isso, sabe? Gente, é até uma curiosidade. Será que os americanos são desse jeito? Porque não é só em VHS que vemos esse estereótipo americano de jovens que querem filmar as garotas tomando banho, que querem filmar a calcinha das garotas. É em vários filmes que vemos isso. E aqui fica escancarado, sabe, esse estereótipo americano. Será que os americanos são assim mesmos ou eles só criaram esse estereótipo para os filmes? Porque assim, tudo que é filmado pode às vezes ter um pouquinho de verdade, né? Então é bem louco. Enfim, é só mesmo um questionamento aqui, uma curiosidade. E, bom, essa antologia, ela é legal, é interessante. O nome dela é Os Curiosos. Eu acho que tá mais para os stalkers, os tarados, mas tudo bem, é detalhe. É legal, mas eu ainda prefiro a do caixão, até aqui, sabe? O lance do suicídio.
Uma coisa que eu devo ressaltar aqui, que eu achei interessante, é o design da criatura. É muito bonito e dá vontade de querer ver mais dela. Eu comparei essa história com A Noite Armadora, do primeiro VHS, que é daquela criatura que eles levam pro hotel. Pois é bem parecido, só que aqui é um pouquinho inferior, mas ainda assim é divertido. Então, gente, a última antologia é Indo para o Inferno e Voltando de Lá. Essa é sem dúvida a melhor antologia do filme e, para mim, uma das melhores antologias da franquia como um todo, que mostra os cinematografistas Nate e Troy indo filmar um ritual de bruxaria. E nesse ritual, os bruxos querem invocar um demônio chamado Acabon. E durante esse ritual, Troy e Nate acabam sendo puxados para o inferno, onde lá eles têm, se eu não me engano, 8 minutos para poder encontrar o Acabon e sair de lá e voltar para a Terra. E, gente, nesse inferno deles lá, né, que eles vão, eles encontram cada coisa bizarra, criatura, monstros, gente morta, atrocidada, desmembrada. É uma bizarrice só. A ambientação é muito boa, é um tempo de insegurança constante. Parece que não existe lugar seguro aonde eles estão. Então, é muito interessante ver ali o desespero dos dois para tentar encontrar esse ser, né, essa entidade, para tentar voltar para a Terra. É muito legal. Quando eles encontram a garota, Melg, alguma coisa assim, é também bizarro porque a gente vê que ela está ali há muito tempo e a gente não sabe do que ela é capaz, se ela está ajudando eles ou se ela está levando eles para uma armadilha. Então, gente, assim, pelo todo o contexto, né, desse episódio, mostrando esse inferno diferente, bizarro, assustador e muito curioso também, eu acho que ele merece uma notoriedade dentro do filme. E melhor ainda para mim foi o desfecho, que quando o episódio tá no fim, tem uma reviravolta que realmente surpreendeu um pouquinho. É bem simples, ok? É uma reviravolta bem simples, mas é bem eficaz. E aí, realmente, esse episódio foi para mim muito louco, muito interessante. Espero que tenham aí futuros VHS mostrando um pouco mais desse inferno que realmente, gente, assim, é bizarro. Só assistindo para vocês terem uma noção de como daria um ótimo filme isso aqui. E então, VHS se fecha com essa antologia do inferno. E no geral, eu posso dizer que esse filme é bem mais divertido, tem mais saldos positivos do que negativos. Eu considerei VHS 5 como o terceiro melhor da franquia, apenas atrás do 1 e do 2 e meio que empatado com o 4, né? Então, gente, eu recomendo sim que vocês assistam porque para mim valeu a pena e para quem gosta de antologias, esse aqui vai valer. Um ponto bem legal dele é que tu não precisa ler o que para entender o que está acontecendo. Tu assiste e tu vai captando o contexto e vai entendendo facilmente cada antologia. Então, isso é um ponto positivo para esse filme aqui. Curiosamente, foi revelado que vão fazer um VHS 6. E aí, gente, é aguardar, porque como essa franquia se trata de antologias, o limite é a falta de criatividade. Enquanto tiver criatividade para criar histórias bizarras e malucas, sempre vão poder estar fazendo um VHS. E isso é muito interessante. Mas é isso, pessoal, que eu tenho para falar desse filme VHS 99. Vocês já viram ele? Se já viram, vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário, tá bom, galera? Então até o próximo vídeo. Tchau!